Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional aqui da Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim. Quero convidar você a se juntar a nós nessa manhã do dia 15 de novembro. Nós estamos fazendo o nosso devocional e você é nossa convidada a se juntar a nós. Nós estamos hoje lendo já estamos na metade, no final de Hebreus, né? Já estamos no capítulo 10. Hoje nós vamos ler uma parte do capítulo 10 e vamos meditar naquilo que o Senhor está falando através da sua palavra. Então seja bem-vindo, pegue sua Bíblia, vamos fazer a leitura e aproveitar esse período para meditarmos, para refletirmos na palavra de Deus e tirarmos instruções preciosas para a nossa vida. Amém? Primeira parte do nosso devocional é a nossa oração. Portanto, vamos orar? Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor, e eu te dou graças. Eu me alegro com a tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor é bom em todo o tempo. E a tua palavra, ela é poderosa para restaurar a nossa vida, para nos edificar, nos fortalecer. Por isso, Senhor, nós reverenciamos a tua palavra, sabendo que ela é a verdade, é a âncora que sustenta nossa alma. Nossa alma está ancorada nesta palavra, pois ela é eterna. E eu te dou graças, Senhor, porque esta palavra é poderosa para nos limpar, nos corrigir, nos ensinar, nos endireitar e nos ensinar o que é correto na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de cada coisa para nós. Está cuidando de nós. E eu confio na tua palavra, eu confio no Senhor, e eu renovo meu propósito, a minha identidade de filho de Deus, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje no feriado nós decidimos fazer o devocional num horário diferente porque outras pessoas poderiam acompanhar. As pessoas aproveitam o feriado para dormir um pouco mais, descansar um pouco mais, inclusive nós também. E por isso nós estamos fazendo nesse horário, porque como um feriado é bom você fazer o devocional um pouco mais tarde para que outras pessoas possam também acompanhar. Então, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Aproveite para fazer a sua leitura. Aproveite para pegar a sua Bíblia. Oi, Maria Nancy, já estava com saudade de você, né? Olha, tem Maria Nancy, tem o irmão Sérgio, tem bastante pessoas chegando. Graça e paz a todos vocês, viu? Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Então, vamos fazer a nossa leitura. Abra lá, por favor, Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos começar lá do versículo 1 e vamos ler o que o escritor aos Hebreus vem instruindo. Eu gosto de lembrar que Hebreus é uma carta, né? Não é, a Bíblia não fala, não existe um autor definido, existem algumas especulações a respeito do autor, a gente não sabe ao certo, né? Ninguém fechou ainda esse assunto, porque Paulo tinha o costume de assinar as próprias cartas para que não houvesse má interpretação. E o escritor aos Hebreus, ele vem tirando ali a autoridade, digamos assim, ele vem desafiando os competidores de Cristo, porque algumas coisas competiam com Cristo, isso no que se refere aos hebreus, porque eles adoravam algumas coisas, né? Por exemplo, adoravam os anjos como divindades, depois eles reverenciavam Moisés, Josué. Então, todas essas pessoas, todos esses elementos que o escritor aos Hebreus vem tirando, esclarecendo, tirando a autoridade, colocando Cristo como autoridade máxima, porque esse povo ele tinha esse costume. Então, para nós não é tão difícil, pelo menos eu assim penso. E aqui nós estamos no capítulo 10, nós vimos no capítulo 9 que ele estava falando sobre o sacerdócio, né, sobre o sumo sacerdote, porque também as pessoas consideravam o sumo sacerdote aquele que entrava lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício uma vez por ano, que vestia aquelas roupas específicas. Eles consideravam um ser divino, alguém que merecia toda a reverência, e sim, merecia, mas ele sempre coloca, olha, Cristo é maior do que o sumo sacerdote.
Também as pessoas ficavam encantadas com o templo. Olha que templo maravilhoso, que templo suntuoso. E as pessoas disseram para Jesus: Jesus, olha que templo maravilhoso, como foi construído com pedras, não sei de onde. Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. Aqui está quem é maior do que o templo. Então, vejam, os hebreus, eles tinham essa tendência, assim como nós, seres humanos, também temos a tendência de colocar outras coisas, outras pessoas, outras situações no lugar de Cristo. E o escritor aos Hebreus vai destruindo toda essa argumentação ou toda essa tendência, dizendo: Cristo é maior. Cristo é maior do que os anjos, Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdote, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então ele vai, né, colocando. E os sacrifícios também, as pessoas colocavam o sacrifício como algo, o sacrifício, tem que fazer o sacrifício. Muitas vezes colocavam o sacrifício no lugar que não era o dele. Amém? Aqui diz assim, deixa eu ver se é Ana Paula, tá falando aqui Ana Paula, né? Ana Paula Felizardo. Aqui ela está falando assim: bom dia. Entendi. Não, Ana Paula Feitosa, né? Diz assim, aí aqui no capítulo 10 ele começa dizendo assim: o sacrifício definitivo de Cristo. Vamos ler? A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios e nem ofertas, contudo me destes um corpo para oferecer. Não te agradastes de holocaustos e nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante a única oferta, deixa eu ver, eu vou ler até onde, nem marquei, não foi? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a referência de hoje. Ai, meu Deus. Aqui. Eu vou ler até o 23. Né? Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Então, o que é que nós vemos aqui?
ele explicando que como Cristo removeu os pecados, né? O seu sacrifício foi perfeito e ele resolveu, ele foi único, não precisa fazer todo ano. E também, de uma vez por todas, ele resolveu essa situação do pecado. Ele remove os pecados. Inclusive, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados, né? Que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele não, o sacrifício é diferente. O sacrifício que ele fez foi único. E o sacrifício que os sacerdotes faziam na lei era todo ano. Todo ano tinha que fazer. E todo dia alguém tinha que ir lá oferecer sacrifício pela culpa, pelos pecados, né? É uma questão da culpa. Então, veja, ele está lembrando para os hebreus, e está lembrando para mim e para você hoje, que o sacrifício que Jesus fez, ele é único. De modo que nós precisamos agora viver uma vida que não percamos, não venhamos a perder essa salvação que já conquistamos. Você já conquistou a salvação? Na verdade, você não conquistou, você recebe a salvação, porque a salvação a gente consegue em Cristo Jesus, é Ele que é o Salvador. E quando Ele alcança a nossa vida, quando a palavra é ministrada para nós e nós cremos, nós recebemos, aí nós somos inseridos no caminho da salvação. Nós somos inseridos no caminho que é Jesus. Mas o próprio escritor aos Hebreus nos lembra que nós precisamos permanecer no caminho para que possamos completar a nossa salvação. Então você percebe que uma vez que nós cremos e estamos no caminho, que nós cremos e somos cristãos, ou você diz que é crente, que é evangélico, porque aceitou Jesus, não porque vai para a igreja, porque ir para a igreja não salva ninguém. Mas se você teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, você entregou a sua vida para Ele, creu nele como o único e suficiente Salvador, então você entrou no caminho. Você achou o caminho. Você estava perdido e agora achou o caminho. O caminho de volta para o Pai, de volta para Deus. Só que nós precisamos tomar cuidado e somos advertidos por essa carta a permanecermos, a perseverarmos e tomarmos muito cuidado para não perdermos este caminho, para não sairmos desse caminho. Porque a gente pode perder o caminho da salvação e se desviar ao longo dessa jornada, né? Até Cristo vir nos buscar. Ou até morrermos crendo, morrermos justos, morrermos limpos do pecado, como Jesus fez. Porque se nós voltarmos a pecar deliberadamente, se nós voltarmos às velhas práticas, à velha vida, não tem mais sacrifício para nós, não tem mais outra forma, não é mesmo? Vamos ler aqui? Ele diz assim: essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Aonde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Por isso que nós não fazemos mais sacrifício. Por isso que na nova aliança, o sacrifício é um sacrifício vivo, como diz o próprio livro de, acho que é Hebreus? Romanos 12, 1 ao 2, que diz assim: que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então hoje não fazemos mais sacrifício. O sacrifício hoje é de uma vida consagrada, de uma vida oferecida ao próprio Deus, de uma vida dentro da palavra, de uma vida de obediência aos princípios cristãos, não é verdade? Por isso que hoje nós não precisamos oferecer os sacrifícios de sangue, nós não precisamos levar um animal, nós não precisamos apresentar. Por quê? Porque Jesus já fez isso por nós, né? Tem um comentário que diz assim: não resta mais nada a fazer, pois um único foi o suficiente para resolver a nossa situação. Exatamente, o único sacrifício para sempre. Jesus fez um sacrifício, e esse sacrifício que ele fez, ele foi poderoso, ele foi suficiente para salvar todos aqueles que creem
para sempre, de uma vez por todas. Agora, por que a gente diz para sempre? Ah, eu tô salvo, então eu tô salvo para sempre? Não, o sacrifício é, se você aceita ele, você tá quite, tá dentro. Você achou o caminho, agora só permanece. Não precisa ficar fazendo todas as vezes sacrifício. Toda vez que você vai na igreja, você precisa entregar de novo a vida para Jesus. Não, não precisa disso. Quando a gente vai tomar a ceia, que a gente faz isso todo mês, nosso objetivo não é lembrar os pecados. Nosso objetivo é fazer memória de Cristo, do que Ele fez por nós e reafirmar a nossa aliança com Ele. Quando a gente vai tomar a ceia, o objetivo da ceia não é fazer memória de pecado, porque Ele não disse fazer isso em memória dos pecados. Não. Faça isso em memória de mim, do sacrifício que eu fiz, que eu removi os seus pecados. Então, o que a gente vai? A gente faz a oração, a gente olha para a nossa própria vida, a gente reconhece que a gente cometeu alguns erros, a gente examina a nossa própria vida, a gente vê se nós estamos falhando, se nós estamos errando, o que a gente faz? A gente se arrepende e diz, Senhor, eu reafirmo. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo e coma do sacrifício. Ou e coma da ceia, né? Não é do sacrifício, não. E tome a ceia. Então, não é porque, eu pequei, não vou ceiar. Não, eu pequei, Senhor, me arrependo dos meus pecados. E vou dizer que eu permaneço aqui contigo, Senhor. Eu creio que só Tu é a solução. Só o Senhor pode me limpar dessa situação. E você permanece com Ele. E Ele vai nos limpando, Ele vai nos fortalecendo. A Bíblia diz que Jesus, através da sua palavra, está nos limpando para apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado. Porque se Ele morreu para tirar o nosso pecado, não faz sentido a gente viver nos mesmos pecados, não é verdade? Ele disse que se a gente insistir em viver nos mesmos tipos de pecado, Ele disse que já não resta mais nada a ser feito por uma pessoa que quer viver pecando. Aí o que resta é só uma expectativa do fogo do inferno. Muito sério isso, não é? Mas ele é claro dizendo aqui, vamos lá? Aí ele apela para que nós venhamos a perseverar. O que é perseverança, gente? É se manter firme lá no caminho. Nós nos achamos no caminho não é Jesus, então agora ele apela, o escritor aos Hebreus apela aos que creem, apela a mim, apela a você, apela para todos os que creem em todos os lugares que seguem a Bíblia como palavra maior, como autoridade na nossa vida. Então ele diz, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver onde era que eu estava. Gente, me ajuda aí, onde era que eu estava? Deixa eu voltar aqui, apelo ao, que nós vamos ler a perseverança. Vamos ler aqui, 19 diz assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, no trono da graça, na presença de Deus. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Então, nós vamos ler somente até aqui o 23, amanhã a gente dá continuidade, e ele diz assim, uma vez que Cristo removeu os nossos pecados, uma vez que Ele já limpou a nossa vida, abriu um caminho novo, lembra da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Aqui, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia relata lá nos evangelhos que a cortina do templo rasgou de cima a baixo, sozinha, porque simbolizando, eis que eu abro um caminho para você chegar até Deus. Eu abro um caminho para você entrar no lugar santíssimo, no santíssimo lugar, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, ele entrou nos céus, levando o próprio sangue, fazendo um sacrifício para sempre, um único, dizendo, olha, abriu o caminho, então qualquer um agora pode, o que crê,
pode entrar no Santíssimo Lugar, entrar na presença de Deus, porque agora eu abri o caminho. E outra, ele disse um vivo e novo caminho, é um caminho novo e um caminho vivo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se nós perseverarmos, continuarmos nele, né, andando nele, continuando com ele, nós vamos então permanecer e chegar até o fim. Então é isso que nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje nos advertindo a perseverar, a perseverarmos no caminho. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo, eu vou começar outro porque eu sigo um plano da Bíblia YouVersion e eu quero continuar porque nós vamos ler do 24 até o restante para ficar claro, para a gente não perder o fio da meada. Mas esse vídeo só vai até aqui por causa do plano que eu sigo da Bíblia YouVersion para poder cumprir os dias que nós estamos fazendo de plano, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo e vou continuar o outro lendo a partir do 24, para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Porque ele diz, ó, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que nós professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E você é fiel para cumprir a sua palavra? Você é cristão? Você está crendo? Você continua crendo? Então persevera, fica no caminho, continua com Jesus, não sai da tua posição, porque Ele é fiel para cumprir e nós também precisamos ser fiéis para permanecer. Então vejo você já no próximo vídeo, vou encerrar e vou começar o outro, tá bom? Obrigada pela sua companhia, eu vejo você já.